Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Hermanos, me pueden acompañar en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Irmãos, por favor, podem me acompanhar na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 9 Vamos ler desde o verso 9 hasta el verso 10. e também o verso 10. Cuando los hermanos nos hicieron la invitación Quando os irmãos nos convidaram para estar aquí en Curitiba, para estar aqui em Curitiba, ellos nos hicieron la petición de poder hablar acerca del compromiso con el reino eles nos falaram do pedido de falar acerca do compromisso com o reino y el despertar de la conducta cristiana en los últimos tiempos. e o despertar da conduta cristã nos últimos tempos. Orando al Señor qué debía compartir en esta noche, Orando ao Senhor sobre o que deveria compartilhar nessa noite, recibí del Señor una palabra eu recebi do Senhor uma palavra que une estos dos asuntos: que une esses dois assuntos, el reino de Dios o reino de Deus y la conducta o el carácter cristiano en los últimos tiempos. e a conduta ou o caráter cristão nos últimos tempos. Entonces, en esta noche yo quisiera hablar Então, nessa noite, eu quero falar de la sujeción. da sujeição. ¿Por qué de la sujeción? Por que da sujeição? Porque cuando nosotros hablamos de un reino o del reino de los cielos, Porque quando nós falamos de um reino ou do reino dos céus, reconocemos que Dios en su voluntad se propuso reconhecemos que Deus, na sua vontade, se propôs reunir todas las cosas reunir todas as coisas bajo una cabeza, debaixo de uma cabeça, bajo una autoridad. debaixo de uma autoridade. Y esa autoridad es el Hijo de Dios. E essa autoridade é o Filho de Deus. Hay un reino Existe um reino porque hay un rey. porque há um rei. Amén. Amém? Y ese rey es el Hijo de Dios. E esse rei é o Filho de Deus. Y nosotros, E nós, como participantes de ese reino, como participantes desse reino, necesitamos reconocer la autoridad del Hijo de Dios necessitamos reconhecer a autoridade do Filho de Deus y estar en sujeción a la autoridad de Él. e estar em sujeição à autoridade dele. Entonces la sujeción Então, a sujeição hace parte del reino de Dios faz parte do reino de Deus y hace parte del carácter verdadero que deberían tener aquellos e faz parte do caráter verdadeiro que deveriam ter aqueles que han sido participantes de este reino. que têm sido participantes desse reino. Entonces ahí ligamos los dos asuntos: Então, dessa forma, nós ligamos esses dois assuntos. el reino de Dios O reino de Deus y el carácter de los hombres de Dios e o caráter dos homens de Deus en los últimos tiempos. nos últimos tempos. Mas no solo en los últimos tiempos. Mas não somente nos últimos tempos. Vamos a ver por las escrituras Vamos ver pelas Escrituras cómo la sujeción como essa sujeição ha sido parte tem feito parte de aquello que Da- Dios espera daqueles que Deus espera de sus siervos. dos seus servos. Vamos a leer Efesios 1, verso 9. Vamos ler Efésios 1, verso 9. Paulo dice: Paulo diz: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o qual havia proposto em si mesmo, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas as coisas em Cristo, en la dispensación de del cumplimiento de los tiempos, na dispensação do cumprimento dos tempos, así las que están en los cielos tanto as que estão nos céus, como las que están en la tierra. como as que estão na terra. Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Deus se propôs reunir todas as coisas em Cristo.
entre todas las cosas de los cielos y de la tierra entre todas as coisas do céu e da terra, que Dios se propuso poner a los pies de su Hijo, que Deus se propôs a colocar aos pés do seu Filho, está su iglesia. está a sua igreja. La Biblia enseña que así como las mujeres deben sujetarse a sus maridos, A Bíblia ensina que assim como as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos, la iglesia precisa sujetarse a Cristo. a igreja precisa se sujeitar a Cristo. Sujeción, Sujeição, una característica uma característica y un aspecto do carácter de Cristo e um aspecto do caráter de Cristo que se precisa formar en nosotros. que é preciso ser formado em nós. Jesús le dijo a sus discípulos: Jesus disse aos seus si discípulos: ustedes quieren venir en pos de mí, se vocês querem vir após mim, ustedes necesitan negarse vocês necessitam negar-se a sí mismos. a si mesmos. ¿Para qué? Para quê? Para sujetarse a Él. Para se sujeitar a Ele. Entonces vamos a hablar hoy de sujeción. Então vamos falar hoje de sujeição. Y vamos a usar una figura del Antiguo Testamento E vamos utilizar uma figura do Antigo Testamento para ver la importancia de este asunto en la vida cristiana. para ver a importância deste assunto na vida cristã. Vamos a ir al primer libro de Samuel, Vamos ao primeiro livro de Samuel, capítulo 13, capítulo 13, verso 6. verso 6. Nosotros sabemos que la Escritura dice Nós sabemos que a Escritura diz que todas estas cosas se escribieron que todas essas coisas foram escritas como ejemplo como exemplo para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. para nós que temos já alcançado os últimos tempos. O sea que la historia que vamos a leer Ou seja, essa história que nós vamos ler sirve serve para enseñarnos para nos a ensinar nosotros a nós que hemos alcanzado los últimos. que temos alcançado os últimos tempos. El hermano John Bunyan, O irmão John Bunyan, en el libro del Peregrino, no livro O Peregrino, que narra el peregrinaje de cristiano hasta la ciudad celestial, que narra a peregrinação do cristão até a cidade celestial, él llega a un punto ele chega num ponto de su caminata con el Señor, da sua caminhada com o Senhor, donde él ve en una parte onde ele vê uma parte, cuerpos muertos. corpos mortos. Y él le pregunta al maestro por qué no han sido retirados los cuerpos muertos del camino. E ele pergunta ao mestre por que esses corpos mortos não foram retirados do caminho. Y el maestro le enseña E o mestre lhe ensina que esos muertos que han quedado en el camino que esses mortos que ficaram pelo caminho no han sido quitados del camino não têm sido tirados do caminho para que los peregrinos, al verlos muertos, para que esses peregrinos, ao ver esses corpos mortos, vean el peligro vejam o perigo y aprendan de la experiencia que ellos tuvieron. e aprendam através da experiência que eles tiveram. Por eso no eran quitados los muertos del camino. Por isso não eram tirados esses mortos do caminho. En este pasaje que nosotros vamos a leer, E nessa passagem que nós vamos ler, vamos a ver un muerto en el camino. vamos ver um morto no caminho. Y la escritura deja el registro de este hombre impío E a Escritura deixa o registro desse homem ímpio para que nosotros aprendamos para que nós aprendamos y no caminemos el mismo camino. e não andemos nesse mesmo caminho. Saúl es como un cuerpo muerto Saul é como se fosse um corpo morto, que nos enseña bastante a nosotros que nos ensina bastante a nós la importancia a importância de la sujeción da sujeição a Dios en la vida cristiana. a Deus, sujeição a Deus na vida cristã. Vamos a leer capítulo 13, verso 6. Vamos ler capítulo 13, verso 6. Israel está en guerra con los filisteos. Israel está em guerra com os filisteus. Los filisteos se amontonan
Os filisteus se amontoam y viene un gran ejército contra Israel. e vem um grande exército contra Israel. Saúl necesita salir a la guerra, Saul precisa sair à guerra, pero Saúl se encuentra en una situación muy estrecha, muy difícil. mas Saul se encontra numa situação muito apertada, muito difícil. Vamos a leer el verso 6, dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, Quando os homens de Israel viram que estavam apertados ou em perigo, porque el pueblo estaba en aprieto, porque o povo estava apertado, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. esconderam-se em covas, em fossas, em penhascos, em rochas e em cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, E alguns dos hebreus passaram o Jordão, a terra de Gade e de Gileade. pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Porém, Saul ainda permanecia em Gilgal, Y todo el pueblo iba tras él temblando. e todo o povo ia atrás dele, tremendo. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. E ele esperou 7 dias, conforme o prazo que Samuel havia dito. Pero Samuel no venía a Gilgal Mas Samuel não vinha a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. e o povo se dispersava. Saúl era el representante del reino de Dios en esta época en la tierra. Saul era o representante do reino de Deus nessa época na terra. El rey. Era o rei. Y él tenía una misión. E ele tinha uma missão. Y para cumplir esa misión, Samuel le había dado unos mandamientos. E para cumprir essa missão, Samuel havia dado a ele alguns mandamentos. Saúl tenía que esperar que Samuel viniera a Gilgal para que Samuel ofreciera sacrificios a Dios. Saul teria que esperar que Samuel viesse a Gilgal para que Saul oferecesse sacrifícios a Deus. Y Samuel le dijo a Saúl que esperara 7 días. Samuel disse então a Saul que ele devia esperar 7 dias. ¿Ustedes saben qué significa sujeción? Vocês sabem o que significa sujeição? La palabra griega es hupotazo, A palavra grega é jupotasso, de dos palabras, hupo y tazo. de duas palavras, jupo e tasso. Hupo, estar debajo, Jupo é estar debaixo, abaixo, tazo, e tasso, órdenes. ordens. Hupotazo, estar debajo de otros o de alguien que me da una orden. Jupotasso, ou seja, estar debaixo de alguém que me dá ordens. La orden de Samuel para Saúl era espera 7 días. A ordem então de Samuel para Saul era espera 7 dias. Dios no esperaba que Saúl hiciera muchas cosas, Deus não esperava que Saul fizesse muitas coisas, mas esperaba que le obedeciera, mas esperava que ele lhe obedecesse, porque la autoridad que tenía Saúl como rey porque a autoridade que tinha Saul como rei dependia dependia de su sumisión a la autoridad de Dios. da sua submissão à autoridade de Deus. Mas sucedió algo. Mas aconteceu algo. Samuel no venía. Samuel não vinha. El mandamiento era claro, 7 días. O mandamento era claro, 7 dias. Es interesante que Samuel pide a Saúl que espere en Gilgal 7 días. É interessante que Samuel pede a Saul que espere em Gilgal 7 dias. Si usted conoce la historia bíblica, Gilgal era un lugar importante para la nación de Israel. Se você conhece a história bíblica, você vai saber que Gilgal era um lugar importante para a história de Israel. Fue el primer paso rumbo a la tierra prometida en el tiempo de Josué. Foi o primeiro passo rumo à terra prometida no tempo de Josué. Ustedes se acuerdan la historia cuando está el río y ellos van a pasar y Josué no sabe qué hacer. Vocês se recordam da história quando existe um rio e eles precisam passar, só que Josué não sabe o que fazer. Y Dios le habla a Josué, no temas. E Deus fala então para Josué: não temas. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Assim como eu estive com Moisés, eu também estarei contigo. Así como separé las aguas del mar, Assim como eu separei as águas do mar, yo voy a separar las aguas del río y ustedes pasarán en seco.
eu vou separar as águas desse rio e vocês passarão em seco. Y ellos pasaron en seco. E eles passaram em seco. Y Dios mandó que ellos cogieran 12 piedras y hicieran un monumento en Gilgal. Es más, Gilgal significa... E Deus mandou que eles retirassem do leito do rio 12 pedras e fizeram um monumento em Gilgal. Ou seja, Gilgal significa 12 piedras en círculo. 12 pedras em círculo. ¿Por qué Dios lleva a Saúl a Gilgal a la guerra? Por que Deus levou Saul a Gilgal, a guerra? Para que Saúl viera el monumento de las 12 piedras. Para que Saul pudesse ver esse monumento das 12 pedras. Y Saúl recordara que la victoria no estaba basada en sus fuerzas, sino en el Dios de Israel. E Saul precisava recordar que a vitória não estava baseada nas suas forças, mas em Deus. Siempre la victoria del pueblo estuvo basada en el poder de Dios. Sempre a vitória do povo esteve baseada no poder de Deus. Y en la obediencia de su pueblo. E na obediência do seu povo. Mas Saúl está en Gilgal. Mas Saul está em Gilgal. Y él no está poniendo su mirada en Dios. E ele não está colocando a sua vista em Deus. Mas él está mirando las circunstancias. Mas ele está vendo só as circunstâncias. Los filisteos. Os filisteus. El pueblo desertando. O povo desertando. Y por temor y ansiedad. E por temor e ansiedade. Él comienza a moverse, a se mover, a desplazarse, a descansar-se, a se dispersar de la voluntad de Dios. Da vontade de Deus. Sujeição. Estar debajo é estar abaixo de mandamientos. Que hizo Saúl por el temor? Que fez Saul por causa do temor? Começou a salirse de la voluntad de Dios. Começou a sair debaixo da vontade de Deus. E actuar precipitadamente. E atuar de maneira precipitada. Por sus temores. Por causa dos seus temores. Que assunto, ¿no, hermanos? Que assunto, não, meus irmãos? Mira lo que dice el pasaje. Vejam o que disse a passagem. Estamos en el verso 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Então disse Saúl: trazei-me holocaustos e ofertas de paz, e ofereceu o holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Eis que vinha Samuel. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. E Saúl saiu ao seu encontro para saudá-lo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Então Samuel disse: que fizeste? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. E Saúl respondeu: vendo que o povo se dispersava. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. E que tu não vinhas dentro do prazo determinado. Y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije. E que os filisteus estavam reunidos em Micmas, eu disse. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. E não implorei o favor do Senhor. Me esforcé, pues. E ofereci holocausto. Este pasaje es muy significativo, hermanos. Essa passagem, irmãos, é muito significativa. Esta história ilustra. Essa história ilustra el carácter de un hombre. O caráter de um homem. Que él mismo. Que é ele mesmo, basado em seus temores, baseado nos seus temores, em sua força própria, na sua própria força, foi desobediente a Deus. Foi desobediente a Deus. Foi transgressor. E não pudo representar nem participar do reino de Deus. E não pôde representar e nem participar do reino de Deus. Por causa de que não havia aprendido, de que não tinha aprendido a importância da sujeição. A importância da sujeição. É muito importante para nós.
É muito importante para nós aprender de estos pasajes aprender dessas passagens para no vivir lo mismo. para não viver o mesmo. Acuérdense del muerto en el camino. Lembrem-se dos mortos no caminho. ¿Por qué Saúl quedó postrado en el desierto? Por que Saul ficou prostrado no deserto? Porque Saúl nunca, esto él nunca lo aprendió, Porque Saul nunca, isso ele nunca aprendeu, que su Señor que o seu Senhor era el Señor era o Senhor y él era e ele era el siervo. servo. Y es una lección que todos nosotros E essa é uma lição que todos nós precisamos aprender. precisamos aprender. Jesús es el Señor Jesus é o Senhor. y si nosotros queremos caminar con Él, E se nós queremos caminhar com Ele, precisamos precisamos someternos a Él submetermos a Ele y negarnos a nosotros mismos. e nos negar a nós mesmos. El cristianismo no se trata, O cristianismo não se trata, como nos han enseñado en algunos lugares, como tem sido ensinado em alguns lugares, que nosotros somos campeones, que nós somos campeões, que nosotros podemos, que nós podemos, que todos los sueños que hay en nuestro corazón van a ser llevados a cabo. que todos os sonhos que existem dentro dos nossos corações serão levados a cabo. Un verdadero cristianismo O verdadeiro cristianismo es que Dios levantó uno é que Deus levantou y le ha hecho Señor y Cristo e fez dele Senhor e Cristo y manda a todos los hombres e manda agora todos os homens que se arrepientan que se arrependam y se pongan en sujeción e se coloquem em sujeição a aquel que es el Señor del universo. àquele que é o Senhor do universo. Y la verdadera madurez cristiana E a verdadeira maturidade cristã es cuando yo é quando eu estiro mis manos estendo as minhas mãos y dejo que otros me ciñan e deixo que outros me ensinem y me lleve a lugares donde yo no quiero ir. e me leve a lugares onde eu não quero ir. Eso es sujeción. Isso é sujeição. Cuando yo era joven hacía lo que quería, Quando eu era jovem, eu fazia o que queria, iba donde quería. ia onde eu queria. Pero la madurez es Porém, já na maturidade é que otro me sujeta que outro me sujeita y me lleva aún donde yo no quiero ir. e me leva ainda onde eu não quero ir. Mas Saúl nunca aprendió esto. Mas alguém nunca aprendeu isso. Saul, Saul. melhor dizendo, nunca aprendeu isso. Mas nós precisamos aprender esto. Mas nós precisamos aprender isto. Hay un libro del hermano Andrew Murray, muy bueno. Há um livro do irmão Andrew Murray, La escuela de la obediencia, A Escola da Obediência, que es la misma escuela de la sujeción. que é a mesma escola da sujeição. Ahora, vamos a seguir leyendo la historia de Saúl, porque mira lo que él dice. Agora vamos continuar lendo a história de Saul, porque veja o que ele disse. En el verso 12 dice, me esforcé, No verso 12 ele disse: me esforcei. mas el esfuerzo de Saúl Mas o esforço de Saul fue un esfuerzo que le causó una gran pérdida. foi um esforço que lhe causou uma grande perda. El esfuerzo fuera de la voluntad explícita de Dios Era um esforço fora da vontade explícita de Deus. es un esfuerzo que trae pérdida. É um esforço que traz perda. Es un esfuerzo que nos aleja de Dios. É um esforço que nos distancia de Deus. ¿Cuántas personas Quantas pessoas, en su propia fuerza na sua própria força, nunca se han aprendido a sujetar? nunca têm aprendido a se sujeitar? Nunca han aprendido a obedecer. Nunca têm aprendido a obedecer. Ellos creen que su gran virtud son sus fuerzas. Eles creem que suas grandes virtudes, ou que a sua grande virtude é a sua força. Mas cuando se dan cuenta, Mas quando se dão conta, son sus esfuerzos são seus esforços los que los han alejado de la voluntad de Dios. aqueles que têm distanciado eles da vontade de Deus.
son sus fuerzas são suas forças no controladas não controladas que hacen de ellos que fazem deles cabras cabras y no ovejas. e bodes e não ovelhas. Macho cabrio, bodes, mas não La ovelhas. cabra tiene mucha fuerza, O bode tem muita força, pero no se puede controlar. porém não se pode controlar. Tiene tanta fuerza que es capaz de desobedecer a Dios, Tem tanta força que ele é capaz de desobedecer a Deus, de desafiar a Dios, de desafiar a Deus, de rebelarse contra Dios. de rebelar-se contra Deus. Y cuando la cabra voltea a mirar, E quando o bode volta a olhar, en su esfuerzo, no seu esforço, hace mucho tiempo faz muito tempo abandonó el camino de Dios. que abandonou o caminho de Deus. Terrible. Terrível. Es por eso que muchos hombres no vienen a la fe. É por isso que muitos homens não veem a fé. Ellos entienden Eles entendem que venir a Cristo que vir a Cristo es someterse a Cristo, é submeter-se a Cristo, mas no están dispuestos, mas não estão porque dispostos, quieren hacer su voluntad, porque eles querem fazer a sua vontade. mas su voluntad Mas a sua vontade, en últimas, con el tiempo, com o tempo, no final das contas, va a traer muchos dolores. vai trazer muitas dores. Muchos dolores. Muitas dores. Imagínese un carro Imagine, irmãos, um carro que acelera, que acelera, pero no tiene frenos. mas não tem freio. En últimas, No final das contas, él va a sufrir. ele vai sofrer. Así el hombre sin Dios. Assim é o homem sem Deus. Lo terrible en este pasaje O terrível nessa passagem era que era un hombre de Dios, é que ele era um homem de Deus, pero mas nunca aprendió a someterse nunca aprendeu a se submeter y a obedecer a Dios. e a obedecer a Deus. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Me esforcei, pois, e ofereci holocausto. ¿Qué dijo Samuel? Loucamente has hecho. Que disse Samuel então? Loucamente tens feito. Cualquier esfuerzo nuestro Qualquer esforço nosso que no esté en sujeción al mandamiento del Señor que não esteja em sujeição ao mandamento do Senhor es una locura. é uma loucura. ¿Cuántas locuras Quantas loucuras hemos hecho? temos feito, irmão? ¿Cuántas cosas hemos hecho que Dios no nos ha mandado? Quantas coisas nós temos feito que Deus não tem nos mandado? ¿Cuántas veces nos hemos esforzado Quantas vezes nós temos nos esforçado y sudado e suado y Dios no estaba involucrado? e Deus não está envolvido nisso? Más precisamos aprender Mas precisamos aprender sujeción. sujeição. Porque si el carácter de Cristo, su humildad, no se forma en nosotros, Porque se o caráter de Cristo, a sua humildade, não se forma em nós, no vamos a poder participar de su reino. não vamos poder participar do seu reino. Samuel dice ahí al final del verso 13, Samuel disse ali no final do verso 13: Jehová hubiera confirmado tu reino. Jeová haveria confirmado o teu reino. Un cristiano Um cristão, que no aprende a someterse a um Cristo, cristão que não aprende a se submeter a Cristo, que no le da el lugar de Señor a su Señor, que não dá lugar de Senhor ao seu Senhor, es una persona que nunca é uma pessoa que nunca va a poder participar vai poder participar del reino de su Señor. do reino do seu Senhor. No se le puede confiar nada. Não se pode lhe confiar nada. No se le puede entregar nada. Não pode lhe No entregar se le nada. puede usar en nada. Não pode ser usado em nada. Un principio muy importante del reino Um princípio muito importante do reino es la obediencia. é a obediência. La obediencia es la verdadera madurez. A obediência é a verdadeira maturidade. Hermanos, Irmãos, Dios busca de nosotros una verdadera adoración. Deus busca de nós uma verdadeira adoração.
Pero él dice, Mas ele disse: holocaustos y sacrificios holocaustos e sacrifícios no te agradaron. não te agradaram. Mas he aquí yo vengo, Dios, Mas eis aqui eu venho, ó a Deus, hacer tu voluntad. para fazer a tua vontade. De nada nos sirve De nada nos serve cánticos, cânticos, ofrendas, ofertas, palabras, palavras, si no obedecemos a Dios. se não obedecemos a Deus. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, Por que me chamais Senhor, y Senhor, no hacéis mi voluntad? e não fazeis a minha vontade? Mejor es la obediencia que los sacrificios. Melhor é a obediência do que os sacrifícios. Vamos a ver otra experiencia que tuvo Saúl, ahí en el capítulo 15, Vamos ver outra experiência que teve Saul ali no capítulo 15, verso 1. Dice: verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Depois Samuel disse a Saul: O Senhor me enviou para ungir-te rei sobre o seu povo de Israel. Agora, pois, atenta às palavras do Senhor. Un ingrediente muy importante en cuanto a la sujeción y la obediencia Um ingrediente muito importante com relação à sujeição e à obediência es el lugar que tiene la palabra de Dios para nosotros. é o lugar que tem a palavra de Deus para nós. Dependiendo qué lugar tenga la palabra en nuestro corazón, Dependendo do lugar que tem a palavra no nosso coração, así será nuestra obediencia y sujeción a Dios. assim será a nossa obediência e sujeição a Deus. Entonces, un aspecto muy importante en la vida cristiana Então, um aspecto muito importante na vida cristã es estar atento a las palabras de Jehová. é estar atento às palavras de Jeová. Porque es la palabra de Jehová, Porque a palavra de Jeová es la instrucción del Señor, é a instrução do Senhor, la que me muestra el camino por donde yo me debo conducir como creyente. é o que me mostra o caminho que eu devo me conduzir como crente. Si no hay visión o si no hay profecía, Se não há visão e se não há profecia, yo me voy a descarriar. eu vou me descarrilar. El pueblo se va a desenfrenar. O povo vai se desenfrear. Por eso el cristianismo en nuestros días Por isso o cristianismo nesses dias parece una manada de cabras. parece uma manada de bodes. Muchos corren de aquí para allá. Muitos correm daqui para lá. Muchos ofrecen un sacrificio a Dios de olor extraño, fuego extraño. Muitos oferecem um sacrifício para Deus de cheiro estranho, de fogo estranho, Porque no hay una buena instrucción. porque não há uma boa instrução. Y si no hay una buena instrucción, el pueblo se descarría. E se não há uma boa instrução, o povo fica desenfreado. Así que si usted ama a Dios, Assim que se você ama a si Deus, usted quiere caminar por los caminos del Señor, se você quer caminhar pelos caminhos do Senhor, usted tiene que consagrar sus orejas. você tem que consagrar seus ouvidos. Usted tiene que estar dispuesto a pasar tiempo delante de la palabra del Señor. Você tem que estar disposto a passar tempo diante da palavra do Senhor. Como María a los pies del Señor, Como Maria, que estava aos pés do Senhor, que escogió la mejor parte que no le sería quitada. que escolheu a melhor parte que não lhe seria tirada. A veces queremos estar como Marta, ocupados y ocupados. Às vezes nós queremos estar como Marta, ocupados e ocupados. Pero María escogió la mejor parte. Mas Maria escolheu a melhor parte. Aún esa parte le iba a enseñar cómo debería servir. Ainda essa parte lhe iria ensinar como ela deveria servir Para que ella para que ela pudiera honrar a Cristo. pudesse honrar a Cristo. Muchos de los problemas que tenemos como cristianos Muitos dos problemas que temos como cristãos es porque no estamos atentos a las palabras de Jehová.
é porque nós não estamos atentos às palavras de Jeová. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de mi rol como varón? Que disse a palavra do Senhor acerca De mi rol como varón, de mi oficio como hombre. assim, do meu ofício, do meu trabalho como homem. ¿Qué dice la palabra acerca del rol de la mujer? Que disse a palavra acerca do trabalho da mulher, De acerca de mi oficio como padre. acerca das minhas responsabilidades como pai. ¿Qué dice la palabra acerca de mi oficio como empleado, Que disse a palavra acerca da minha responsabilidade como empregado, como jefe, como chefe, como obispo, como anciano, como presbítero, como ancião, como predicador? como pregador? Necesitamos volver nuestro corazón a las escrituras Precisamos voltar os nossos corações às Escrituras para poder obedecer a nuestro rey. para poder obedecer ao nosso Rei. ¿Están entendiendo, hermanos? Si no hay palabra, Se não há palavra, si no hay doctrina, se não há doutrina, no hay obediencia ni sujeción. não há obediência e nem sujeição. A verdadera consagración y alabanza a Dios A verdadeira consagração e louvor a Deus no comienza con nuestros pies humanos, não começa com os nossos pés humanos, sino con nuestros oídos. senão com os nossos ouvidos. Amén. Amém? Usted tiene los oídos consagrados. Você tem os ouvidos consagrados. Usted ama la palabra. Você ama a palavra. Usted puede hablar como el salmista. Você pode falar como o Oh, salmista. cuánto amo yo tu ley. Oh, quanto eu amo a tua Y lei. en ella me deleito todo el día. Nela eu me deleito todo He dia. puesto mis ojos en tus mandamientos Coloquei os meus olhos nos teus mandamentos para no pecar contra ti. para não pecar contra ti. Eso era lo que le decía Samuel a Saúl. Isso não, era o que dizia Samuel a Saul. Está atento a las palabras de Jehová. Esteja atento às palavras de Jeová. Y dice Samuel, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a Amalek. E disse Samuel, melhor dizendo, e eu castigarei a Amaleque Al oponerse en el camino cuando subías con Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Assim disse Jeová dos exércitos: eu castigarei o que fez Amaleque a Israel ao se opor no caminho quando subia do Egito. Ve pues y hiere a Amalek Vê, pois, e fere Amaleque y destruye todo lo que tiene. e destrói tudo o que ele tem. Entonces, el mandamiento era muy claro. Então o mandamento era muito claro: Destruye todo lo que tiene. destrua tudo o que ele tem. Ustedes conocen la historia. Vocês conhecem a história. Saúl Saul perdonó perdoou al rey ao rei y lo engordado. e engordou a ele. No, perdonó las ovejas gordas. Ah, sim, perdoou as ovelhas gordas. Y ahora en el verso 10, Dios le habla a Samuel. E agora no verso 10, Deus fala a Samuel. Después de que Saúl desobedece, Depois que Saul desobedece, Dios le habla a Samuel. Mira Dios- lo que él dice. Deus fala a Samuel. Veja o que ele diz. Verso 11. Verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa haver posto por rei a Saul. ¿Por qué? Por quê? Porque se ha vuelto de en pos de mí Porque deixou de me seguir y no ha cumplido mis palabras. e não cumpriu as minhas palavras. Y se apesadumbró Samuel Entristeceu-se Samuel y clamó toda aquella noche. e clamou toda aquela noite. Entonces, la desobediencia de Saúl, Então a desobediência de Saul, el que Saúl no haya cumplido la palabra del Señor, e que Saul não tinha cumprido a palavra do Senhor, causou una ofensa uma ofensa para Dios. para Deus. Mira cómo él dice, se volvió de en pos de mí.
Veja como ele disse: voltou depois de mim y no ha cumplido mis palabras. e não cumpriu as minhas palavras. Y en el verso 12 dice que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. No verso 12 diz que madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó un monumento. E avisaram a Samuel dizendo: Saul veio ao Carmelo e eis que está erigindo um monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. E deu a volta e passou adiante e descendeu a Gilgal. Como vamos a darnos cuenta, Saúl es la figura de aquella persona Saul então é a figura daquela pessoa que es desobediente a Dios, que é desobediente a Deus, pero que está centrada en sí misma. porque está centrado em si mesmo. Él vive para sí mismo. Ele vive para si mesmo. Él vive para sus deseos. Ele vive para seus Él vive desejos. para gloria de su nombre. Ele vive para a glória do seu nome. Tanto que se levanta un monumento. Desculpa, irmão, não ouvi. Tanto que se hace un monumento Tanto que se levanta um monumento para su gloria. para a sua glória. Y dice en el verso 13: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Veio, pois, Samuel a Saul e esse lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri a palavra do Senhor. Samuel entonces dijo: Samuel então disse: ¿por qué? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Samuel então disse: que balido de ovelhas e mugido de vacas é esse que ouço com meus Y ouvidos. Saúl respondió: de Amalek los han traído, E Saul respondeu: de Amaleque trouxeram-nos, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para sacrificá-las ao Senhor teu Deus, mas as demais coisas destruímos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Então disse Samuel a Saul: déjame declararte lo que Jehová me había dicho esta noche. Y él respondió: di. deixe que eu anuncie o que o Senhor me disse essa noite. E ele respondeu: dize. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, E disse Samuel: ainda que era pequeno aos teus próprios olhos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? não fosse chefe das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu por rei sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: E o Senhor te enviou pelo caminho e disse: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. vai, destrua os pecadores de Amaleque e guerreie até que os extermines. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, Por que, pois, não ouviu a voz de Jeová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? mas lançando-te ao despojo, fizeste o que era mal perante os olhos do Senhor? Saúl estaba muy ligado a algunos asuntos que pueden ser tropiezo también para nosotros. Saul estava muito ligado a alguns assuntos que podem ser tropeço também para nós. Él dice que el pueblo perdonó, Ele disse que o povo perdoou, más aquí la escritura nos dice que él puso su corazón en el botín. mas aqui na Escritura diz que ele colocou o seu coração no despojo. Y eso hizo que desobedeciera a Dios. E isso fez com que ele desobedecesse a Deus. Entonces, son dos cosas. Então são duas coisas. Primero, el temor hacia los hombres. Primeiro, o temor dos homens. Y segundo, E segundo, las intenciones ocultas de nuestro corazón. as intenções ocultas do nosso coração. Es muy sutil, pero muy fácil É muito sutil, porém muito fácil desobedecer a Dios desobedecer a Deus por el compromiso con los hombres. por compromisso com os homens. Adán, ¿por qué comiste? Adão, por que comeu? Mi esposa. Minha esposa. ¿Sí ve la ligación? Se vê a ligação? Adán
pecó contra Dios Adão pecou contra Deus porque las palabras de su esposa porque as palavras da sua esposa pesaron más en su corazón. pesaram mais no seu coração. Si nosotros queremos servir a Dios, Se nós queremos servir a Deus, en algunos momentos, em alguns momentos, por causa de la voluntad del Señor, por causa da vontade do Senhor, tendremos que cortar con ciertos vínculos naturales temos que cortar vínculos naturais que nos ponen en desobediencia con Dios. que nos colocam em desobediência a Deus. El Señor dijo, no he venido a traer paz sino espada, O Senhor disse: eu não vim trazer paz senão espada, porque estará en una casa porque estará em uma casa la nuera contra la suegra. a nora contra a sogra. ¿Por qué? Por quê? Porque si nosotros queremos honrar a Dios, Porque se nós queremos honrar a Deus, vamos en algunos momentos vamos em alguns momentos ir en contra de la voluntad ir contra a vontade de las personas en general. das pessoas em geral. Mas es importante saber Mas é importante saber que el que honra a Dios que aquele que honra a Deus será honrado por Dios. será honrado por Deus. Mas aquel que tiene poco a Dios Mas aquele que tem pouca conta a Deus será desechado. será desprezado. ¿Y usted sabe cuál es el contexto de ese pasaje que acabo de parafrasear? ¿Usted sabe cuál es el contexto de ese pasaje? Vocês sabem qual é o contexto dessa passagem que eu acabo de parafrasear? Sacerdote Elí, Sacerdote Eli, que amó más a sus hijos que amou mais a seus filhos y permitió el pecado de sus hijos, e permitiu o pecado dos seus filhos, honrando más a sus hijos honrando mais a seus filhos que a Dios. que a Deus. Es muy común É muito comum que gran parte de la desobediencia que a veces inunda nuestra vida que grande parte da desobediência que às vezes inunda a nossa vida esté ligada esteja ligada a sentimientos, a sentimentos, a amistades a amizades con personas com pessoas que están en desobediencia a Dios. que estão em desobediência a Deus. La amistad con el mundo A amizade com o mundo es enemistad con Dios. Es enemistad con Dios. inimizade com Deus. Si Jesús es mi Señor, Se o Jesus é o meu Senhor, yo debo aprender, eu devo aprender, como Él enseñó un día, como ele ensinou dia, quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos, que nem quem são minha mãe e meus irmãos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Si usted tiene personas, amigos, Se você tem pessoas, amigos, familiares, familiares, que ellos, que eles, sus deseos, seus desejos, van en contraposición de Dios, vão em contraposição a Deus, usted va a tener que cortar, você vai ter que cortar. porque si no esa amistad, Porque senão essa el amizade querer agradar a esa persona, de querer agradar a essa pessoa lo va a llevar a usted a una posición vai levar você a uma posição de desobediencia a Dios. de desobediência a Deus. Tiene que tener cuidado. É necessário ter cuidado. Usted debe buscar a aquellos que tienen un limpio corazón Você deve buscar aqueles que têm um y coração andar limpo con ellos e andar com eles y cuidarse e cuidar-se de la corriente da corrente de las personas das pessoas, que viven en contraposición de a viver Dios. em contraposição a Deus. Ande con el sabio Ande com os y sábios será sabio. e será sábio. Si anda con necios Se você anda com y necios sigue a los necios e segue os y necios honra más a los necios que a Dios, e honra mais aos necios que a Deus, usted será quebrantado você será quebrado, como Saúl. como Saul. Lo otro eran las intenciones ocultas de Saúl, el botín. E a outra coisa eram as intenções ocultas de Saul, o despojo. El que busca su propio deseo Aquele que busca o seu próprio desejo se extravía. se extravia. Si usted llega a la fe con intenciones ocultas, Se você se chega à fé com intenções ocultas, con botines ocultos, com despojos ou riquezas ocultas, eso es lo que lo va a desviar. esse é o que vai te desviar. ¿Cuál es su deseo?
Qual é o teu desejo? ¿Cuál es su anhelo? O que você anela? ¿Usted anhela como el salmista obedecer el mandamiento de Dios? Você anela como salmista obedecer o mandamento de Deus? ¿O hay cosas ocultas? Ou existem coisas ocultas? Un botín. Um botim, Usted codicia algo. Despojo, você cobiça algo. Hay que tener cuidado, hermanos. É necessário ter cuidado, irmãos. ¿Conocen el caso de Acab Vocês conhecem o caso de Acabe y el anatema? Él e o tomó el anátema? E o anátema? Él tomó el anatema Ele tomou o anátema, y lo escondió detrás de su casa. escondeu atrás da sua casa. Mas Dios sabía Mas Deus sabia que había en lo oculto del corazón de Acab, que havia no oculto do coração de Acabe, y él sabía, el Señor sabía, Agag, desculpe, e o Senhor sabia. Acã. y el Señor E sabía o Senhor sabia que el anatema que o anátema iba a ser la caída del pueblo. ia ser a queda do povo. A veces nosotros vemos y pensamos, oh, esto que se veía tan bien, Às vezes nós olhamos e dizemos, nossa, isso cairia tão bem. ¿por qué se cayó todo en un momento? Por que se desfez tudo num momento? Porque todo que parecía bello Porque tudo que parecia velho se derrumbó. se derrubou. Había cosas ocultas en los corazones. Haviam coisas ocultas nos corações. Aquel hermano con tan gran ministerio, ¿por qué cayó? Aquele irmão com tão grande ministério, por que caiu? En su corazón había cosas ocultas. Em seu coração haviam coisas ocultas. Codicia, Cobiça, orgullo, orgulho, amor al dinero. amor ao dinheiro. Y eso fue su ruina. E isso foi a sua ruína. Saúl amó más el botín que la voluntad de Dios. Saul amou mais o despojo do que a vontade de Deus. Nosotros tenemos que tener cuidado. Nós temos que ter Porque cuidado. nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos. Porque o nosso coração é uma máquina de fazer ídolos. Y eso nos puede llevar a desobedecer a Dios. E isso pode nos levar a desobedecer a Deus. Mira las palabras de Samuel ahí en el verso 22. Veja as palavras de Samuel aí no verso 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Porém, Samuel disse: compraz-se o Senhor tanto em holocaustos e sacrifícios, quanto que em se obedeça às suas palavras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Certamente o obedecer é melhor que os sacrifícios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. E ele prestou atenção na gordura dos carneiros. O sea que para el Señor es mucho más importante Ou seja, que para o Senhor é muito mais importante la obediencia, a obediência, el prestar atención o prestar atenção que los holocaustos. que os holocaustos. ¿Por qué? Él mismo explica en el verso siguiente. Porque ele mesmo explica no verso que se segue. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque como pecado de adivinhação é a rebelião. Esa palabra siempre me ha parecido muy fuerte. Essa palavra sempre me pareceu muito forte. La rebelión o la desobediencia a Dios A rebelião, ou seja, a desobediência a Deus, es como consultar al adivino. é como consultar adivinhos. Aquí en Brasil, Aqui no Brasil, en algunas regiones, em algumas regiões, mucho ocultismo. existe muito ocultismo, Candomblé, brujería, candomblé, bruxaria, un ambiente muy oscuro. um ambiente de muita escuridão. Nomás tú viendo el lugar por fuera, Por favor, repita. nomás viendo el lugar por fuera, Não mais vendo o lugar somente por fora, usted queda asustado. você fica assustado. Un ambiente de mucha oscuridad. Um ambiente de muita escuridão. Pero Mas un hombre um homem o una mujer ou uma mulher que ha escuchado la palabra de Dios, que tem escutado a palavra de Deus, ha oído el mensaje de Dios,
tem ouvido a mensagem de Deus y él se rebela contra ese mensaje. e ele se rebela contra essa mensagem, Por lo que dice el pasaje, pelo que disse a passagem, su rebelión y desobediencia a sua rebelião e a sua desobediência es como si se hubiera involucrado en un asunto de ocultismo. é como se ele tivesse envolvido num assunto de ocultismo, Porque el deseo de su corazón, porque o desejo do seu coração, sus planes, sus anhelos, sua vontade, seus anelos, sus ídolos, seus ídolos começam a llevarlo por un camino a levar ele por um caminho de oscuridad, de escuridão, a rebelión, hermanos, a rebelião, irmãos, a desobediencia. a desobediência. Es un camino muy oscuro para el alma. Isso é um caminho muito escuro. La poca luz que usted tiene A pouca luz que você tem, cuando usted comienza a desobedecer la palabra de Dios, quando você começa a desobedecer a palavra de Deus, se vuelve oscuridad. se torna escuridão. El hermano Arcadio hablaba de las 10 vírgenes. O irmão Arcádio falava das 10 virgens. Y nosotros a veces pensamos que las vírgenes insensatas, E nós, às vezes, pensamos que as virgens insensatas, que no tienen luz no solo porque no tienen aceite, não têm luz só porque não tem azeite, mas tampoco tienen luz mas também não tem luz porque el poco aceite que tienen porque o pouco azeite que elas têm lo apagan se apaga por causa de la desobediencia a la luz que ellos tienen. se apaga por causa da desobediência à luz que elas têm. ¿Sí me entiende? Me entendem, irmãos? La poca luz A pouca luz sofre por causa de la desobediencia. por causa da desobediência. Así que tenemos que tener cuidado, Assim que nós temos que ter cuidado, porque el reino de Dios, porque o reino de Deus, a voluntad de Dios, a vontade de Deus, crece y prospera en nosotros cresce e prospera em nós cuando somos obedientes. quando somos obedientes. Mas la rebelión Mas na rebelião nos lleva a la oscuridad. nos leva à escuridão. Una persona que recibe la voluntad de Dios y no la obedece, Uma pessoa que percebe a vontade de Deus e não obedece, no queda en el mismo plano. não fica no mesmo plano. Ella va a caer en oscuridad. Ela vai cair na escuridão. Nunca estamos en un plano intermedio. Nunca estaremos num plano O intermediário. estamos creciendo en luz Ou estamos crescendo em luz, o estamos perdiendo la luz. ou estamos perdendo a luz. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. E disse, como ídolos, idolatria, a obstinação. ¿Por qué dice eso el pasaje? Por que disse isso a passagem? Porque cuando yo pongo mis deseos por encima de la voluntad de Dios, Porque quando eu coloco os meus desejos acima da vontade de Deus, me estoy inclinando eu estou me inclinando y adorando e adorando a mí mismo. a mim mesmo. Entonces la desobediencia también es idolatría, Então a desobediência também é idolatria. porque pone mis deseos Porque coloca os meus en el desejos lugar de Dios no lugar de Deus y hace que mi corazón se incline a esos deseos. e faz que o meu coração se incline a seus desejos. Y mi corazón, E o meu coração, o mi yo, o meu eu, se vuelve mi Dios. se torna o meu Deus. Y ya no sirvo al Señor, E já não sirvo mais ao Senhor, sino me sirvo a mí mismo. senão que eu me sirvo a mim mesmo. Pablo habla de unos hombres que vendrían a la iglesia Paulo fala de alguns homens que viriam à igreja y que no perdonarían el rebaño e que não perdoariam o rebanho y que llevarían el rebaño e que levariam o rebanho a ellos mismos. a eles mesmos. Es muy fácil que nuestro deseo, nuestra voluntad É muito fácil que o nosso desejo e nossa vontade se vuelva nuestro Dios se torne o nosso Deus y le adoremos e lhe adoremos y hagamos que otros e façamos ainda que outros le adoren. lhe adorem.
usted va a ver que a Saúl le preocupaba más que lo que Dios le iba a decir, Vocês vão ver que a Saul preocupava mais o que Deus ia dizer lo que decían los ancianos. do que diziam os anciãos. Le dice a Samuel, ven, no te vayas, ven, hónrame delante de los ancianos. Disse a Samuel: não vá, venha e honra-me diante dos anciãos. Le preocupaba más Lhe preocupava mais lo que pensaban los demás o que pensavam os anciãos, os demais, que lo que Dios decía. do que o que Deus dizia. Mas mira lo que Dios dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porquanto você desprezou a palavra de Jeová, Ele também te desprezou para que você não seja rei. Mira el juicio tan terrible de Dios para Saúl. Veja, irmãos, o juízo tão terrível de Deus para Saul. Porque cuando no hay obediencia y sujeción a Dios, Porque quando não há obediência e sujeição a Deus, las personas no pueden participar del reino de Dios. as pessoas não podem participar do reino de Deus. Mas ahora vamos a ir al Nuevo Testamento para ir terminando a Hechos 3. Agora vamos ao Novo Testamento para ir finalizando. Vamos a Atos 13. 3, 3, desculpa, irmãos. Atos 3, verso 22. verso 22. Atos 3, verso 22. Dice, hemos leído la historia de Saúl, de Samuel y de todas esas cosas que sucedieron en su tiempo. Temos lido a história de Saul, de Samuel e de todas as coisas que sucederam naquele tempo. Mas mira lo que dice Pedro. Mas veja o que disse Pedro. Dice, hablando de las historias antiguas, Disse falando das histórias antigas. porque Moisés dijo a los padres, Porque Moisés disse aos pais: Dios, el Señor vuestro, os levantará profeta o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta de entre vuestros hermanos, dentre vossos irmãos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. como a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que vos disser. ¿Quién es ese profeta? Quem é esse profeta? Cristo. Cristo. Era el profeta de Dios que él iba a levantar entre los hermanos, entre Israel. É o profeta de Deus que ele ia levantar entre os irmãos, entre Israel. Así como en los días de Saúl, Dios levantó a Samuel, Assim como nos dias de Saul, Deus levantou a Samuel, ahora Dios ha levantado a su hijo. agora Deus tem levantado o seu filho. Y su hijo nos ha hablado. E o seu filho nos fala algo. Y sus palabras han quedado escritas y guardadas para nosotros. E suas palavras permanecem escritas e guardadas para nós. Y dice el verso 23, y toda alma que no oiga aquel profeta, E disse no verso 23, e toda alma que não ouvir este profeta será desarraigada será exterminada ou desarraigada del pueblo. do meio do povo. Asimismo, como eran de importantes las palabras de Samuel para Saúl, Da mesma forma como eram importantes as palavras de Samuel para Saul, ahora agora para nosotros son las palabras de Cristo. para nós são as palavras de Cristo. Y el verdadero reino de Dios se establece en la tierra E o verdadeiro reino de Deus se estabelece na terra con aquellos hombres y mujeres com aqueles homens e mulheres que prestan atención a la voz del gran profeta, que prestam atenção à voz desse grande profeta, con aquellos hombres y mujeres com aqueles homens e mulheres que aman la voz de aquel profeta. que amam a voz daquele profeta. Él dijo un día, Ele disse um dia: el que tiene mis mandamientos o que tem os meus mandamentos y los guarda, e os guarda, ese es el que me ama. esse é o que me ama. O sea que
el verdadero camino de la madurez es la obediencia. Ou seja, que o verdadeiro caminho da maturidade é a obediência. Pero también el verdadero camino de la adoración a Dios, Mas também o verdadeiro caminho de adoração a Deus, demostrar nuestro amor a Dios, demonstrar o nosso amor a Deus, es la obediencia. é a obediência. Y en la medida que nuestra alma se deleita y desea obedecer la voz de aquel gran profeta, E na medida que a nossa alma se deleita e deseja obedecer à voz daquele grande profeta, en esa misma medida, nessa mesma medida, Él va a comenzar a darse a nosotros. ele vai começar a se dar a nós. Si usted oye, guarda y ama, Se você ouve, guarda e ama, será amado. será amado. ¿Sí? El que guarda mis mandamientos, si me ama, yo le amaré. O que guarda os meus mandamentos e os guarda, eu o amarei. Y no solo eso. E não só isso. Si usted obedece a Cristo amando y guardando sus mandamientos, Se você obedece a Cristo, amando e guardando os seus mandamentos, dice Cristo, disse Cristo, será amado por el Padre. será amado pelo Pai. Y yo le amaré, dice Él. E eu lhe amarei, disse ele, Y me manifestaré a Él. e me manifestarei a ele. Mire esto, hermano. Veja isso, irmão. Nosotros a veces tenemos una imagen errada del cristianismo. Nós, às vezes, temos uma imagem errada do cristianismo. Pensamos Que tiene que ver con emociones, que tem a ver com emoções, con sentir, com sentimentos, mas el Señor enseña que es una cuestión de obediencia. mas o Senhor nos ensina que é uma questão de Y obediência. cuando yo le obedezco, Quando eu lhe obedeço, Él manifiesta su aprobación, ele manifesta a sua aprovação, llenando mi ser de un gozo y de un amor inexplicable. enchendo o meu ser de um gozo e de um amor inexplicável. Y también E também, Él comienza a abrir la puerta de los cielos más ampliamente. ele começa a abrir então a porta dos céus mais amplamente. Y los secretos del reino de los cielos, los misterios, E os segredos do reino dos céus e os mistérios comienzan a ser una realidad para nosotros. começam a se tornar uma realidade para nós. Juan dijo, João disse: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, cuando amamos a Dios quando amamos a Deus y guardamos sus mandamientos. e guardamos os seus mandamentos. Porque este es el amor de Dios, Porque este é o amor de Deus, que guardemos sus mandamientos. que guardemos os seus mandamentos. Juan hubiera podido quedar ahí, hermano. João podia ter ficado por aí, irmãos. Mas ¿saben cómo termina Juan el pasaje? Mas vocês sabem como termina essa passagem? Y sus mandamientos no son gravosos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque cuando nosotros usamos la palabra mandamiento, Porque quando nós usamos essa palavra mandamento, muchos hacemos cara de muitos fazemos cara muy difícil. de que é muito difícil. Hasta los predicadores decimos, hermano, esto es muy difícil. Até nós, pregadores, dizemos: irmão, isso é muito difícil. Mas eso es mentira. Mas isso é uma mentira. Para aquellos que aman a Dios, Para aqueles que amam a Deus, los mandamientos no son gravosos. os mandamentos não são pesados. Porque el amor de Dios Porque o amor de Deus nos constriñe nos constrange pensando esto, pensando nisso. que si Cristo murió por nosotros, E se Cristo morreu por nós, lo mínimo que yo puedo hacer como discípulo suyo o mínimo que eu posso fazer como discípulo seu es amarle y obedecerle. é amar a Ele e lhe obedecer. Por eso Juan dice, no es gravoso, Por isso João disse: não é pesado, porque él tenía mucho amor por Cristo. porque ele tinha muito amor por Cristo. Hay una historia de un niño Há uma história de uma criança que él tenía que llevar al colegio a su hermano menor. que ele tinha que levar para a escola o seu irmão menor.
Su hermano menor era inválido. Seu irmão menor era inválido. Entonces el niño tenía todos los días Então essa criança tinha que todos os dias coger a su hermano, pegar o seu irmão, ponerlo en la espalda, colocar nas suas costas, caminar 2 horas caminhar 2 y horas llevarlo al colegio. e levar ele à escola. Le pregunta un compañero al niño: Pergunta então um companheiro a essa criança: ¿para ti eso no es fastidioso? para você não é pesado, não é fastidioso? Y no, no, Ele disse: não, não. es mi hermano, yo lo amo. É meu irmão, eu amo ele. El peso O peso desaparecía desaparecia por el amor. por causa do amor. ¿Sí me entiende? Se me entendem, irmãos? ¿Por qué el mandamiento no es gravoso? Por que o mandamento não é pesado? Es mi Señor, É o meu Senhor. Él me amó, Ele me amou. muy liviano, É muito leve. muy leve. É muito leve. El amor de Cristo nos constriñe. O amor de Cristo nos constrange. Si el mandamiento es muy pesado para usted, Se o mandamento é muito pesado para você, necesita volver a la cruz. Necesita volver a la cruz. necessita se voltar para a cruz Y ver a Cristo e ver a Cristo haciendo fazendo todo lo que Él hizo por amor por usted. tudo o que Ele fez por amor a você. Y usted va a ver E você vai ver que esos mandamientos que Él pide para usted que esse mandamento que Ele pede para você son muy leves são muito leves en comparación em comparação a todo lo que Él hizo por usted. a tudo que Ele fez por você. Hermanos, Irmãos, el Señor o Senhor despierte nuestro corazón desperta em nossos corações para que el mayor deseo en nuestra vida para que o maior desejo de nossa vida pueda ser obedecerle possa ser obedecer-lhe y honrarle en todos nuestros caminos. e honrar a Ele em todos os nossos caminhos. Esa es la única manera Essa é a única maneira en que verdaderamente el reino de Dios em que verdadeiramente o reino de Deus va a prosperar en nuestros días. vai se desenvolver ou prosperar nos nossos dias. Cuando los hombres oren a Dios, Quando os homens orarem a Deus, venga a nosotros tu reino venha a nós o teu reino y hágase tu voluntad. e seja feita a tua vontade. Y esa obediencia y sujeción E essa obediência e sujeição será será el verdadero carácter de Cristo, o verdadeiro caráter de Cristo, la verdadera madurez a verdadeira maturidade y el verdadero perfume e o verdadeiro perfume que Dios espera de su pueblo. que Deus espera El do seu povo. Señor levante en nuestra generación Que o Senhor levante na nossa geração hombres como David, homens como Davi, que hagan todo lo que el Señor quiere. que façam tudo o que o Senhor quer. Que esa sea nuestra oración. Que essa seja a nossa oração. Que podamos hacer, que possamos fazer todo lo que Dios quiere. tudo o que Deus quer, No menos, não menos, pero tampoco más, mas também não fazer mais, sino lo que el Señor quiere. senão somente o que o Senhor quer. Vamos a orar, hermanos. Vamos orar, irmãos. Póngase en pie, hermano. Coloque-se de pé, irmão. Padre, te damos gracias, Señor, Pai, te damos graças por este tiempo que tú nos permites en torno a tu palabra. por esse tempo que tu nos permite em volta da tua palavra. Señor, no queremos ser como aquel rey Senhor, não queremos ser como aquele rei que se levantó contra ti, que se levantou contra ti, que se rebeló, que se rebelou, que tuvo en poco tu palabra. que teve em pouca conta a tua palavra. No queremos ser como él. Não queremos ser como Y ele. te pedimos que nos ayudes cada día E te pedimos, Senhor, que nos ajude cada dia
para poder te obedecer y honrar para poder te obedecer e honrar, como tú lo mereces. como tu mereces. Tú eres nuestro Señor, Tu és o nosso Senhor. el Señor del universo. Tu és o Senhor do Y universo. tú eres digno de toda obediencia y de todo honor. Tu és digno de toda obediência e de toda honra. Haz que nuestro corazón, Faça com que o nosso coração, nuestras entrañas, nossas entranhas, anhelen y deseen anelem e desejem, más que cualquier otra cosa, Señor, mais que qualquer outra coisa, obedecerte y honrarte. obedecer a Ti e te honrar. Venga a nosotros tu reino Venha a nós o y Teu que se reino haga tu voluntad e que en se la faça a tierra Tua vontade na terra, como se hace en el cielo. como se faz nos céus. Para gloria de tu glorioso nombre, Para a Jesús. glória do Teu glorioso nome. Amén, Señor. Amém. Amén. ao leão de Judá.